Olá, meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero saudar toda a noiva de Cristo aqui na terra. Mas também meu abraço aqui para o evangelista Jorge Luiz, aí de Pontal, em São Paulo. Também para o outro evangelista, o irmão Damião, da cidade de Souza, aí no sertão da Paraíba, lá no Núcleo 2, São Gonçalo. Vamos ler a palavra de Deus aqui em 1 Coríntios, no seu capítulo 9. O apóstolo Paulo, ele fala aqui coisas maravilhosas. 1 Coríntios, no seu capítulo 9, a partir do versículo 15. Eu vou dar uma passada aqui para você entender. Acompanhe aqui para você entender. Veja só. Paulo diz assim, 1 Coríntios 9, versículo 15 em diante. Mas eu de nenhuma destas coisas usei. Ele está falando das coisas que ele tinha direito de usar, né? Ele podia viver do evangelho. Ele podia comer dos frutos do evangelho. E ele não usou. Ele não usou. Conforme a lei, ele não usou. Se você ler o capítulo 9 todo, a liberdade e os direitos dos apóstolos. Capítulo 9 de 1 Coríntios. Então eu estou aqui no versículo 15 para você ver. Ele diz aqui: mas eu de nenhuma destas coisas usei e não escrevi isto para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. É a obrigação dele pregar o evangelho. Ele foi escolhido a pregar o evangelho. E a minha obrigação aqui, a nossa obrigação, é pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, pregar o amor divino de Deus, pregar para libertar as pessoas, para que Deus liberte as pessoas dessa chaga maligna desse mundo. Esse mundo está caído aos pedaços, meu irmão. Esse mundo está caído, isso aqui Deus vai jogar fogo nisso aqui qualquer hora dessa. Então é pregar o evangelho, pregar as grandes maravilhas de Deus, as obras de Deus. E não está mostrando defeito dos outros. Aí Satanás fica todo ancho, fica todo cheio, orgulhoso, dando risada da gente, fazendo da gente otário, babaca. Então vamos aqui divulgar sim, mas é a glória de Deus, os feitos de Deus, o amor de Deus. Satanás, aparta-te daqui. É isso. E Paulo fazia pregar o evangelho por obrigação. E ai dele se ele não pregasse. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Fazer com alegria, fazer com coragem, fazer com amor. E não fazer por fazer. Isso não é evangelho. O evangelho você tem que abraçar a causa. O evangelho é você abraçar a cruz. O evangelho é você ser crucificado com Cristo. Com amor. Logo, que prêmio tem? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Não era ganhar dinheiro, não. Não era ganhar dinheiro. Era ganhar almas para o reino. E fiz-me como judeu, para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns.
E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os canseis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Aqueles que correm para ganhar um prêmio, uma coroa corruptível. Mas você correndo no Evangelho, na pregação do Evangelho, você corre para ganhar uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Paulo tinha esse temor. De tudo que ele estava pregando, ele, no final, ao invés de ganhar a coroa da vitória, ele não viesse ser reprovado. Você pode estar pregando o Evangelho, você pode estar nessa caminhada há muitos anos, há muito tempo, e você pode ter acontecido algo na sua vida. Na trajetória da sua vida, você pode ter as quedas. Você pode ter caído, você pode ter mentido, você pode ter adulterado, você pode ter feito mal às pessoas, você pode ter usado a mulher do teu irmão para ficar com ela, causando uma complicação geral familiar. É queda. Mas você, no arrependimento e no amor divino de Deus, Deus pode te perdoar, te levantar dessa nojeira que o diabo conseguiu te laçar, mas Deus te ergue, coloca você novamente no caminho, através do arrependimento, te proporcionando o perdão para que você corra atrás do prêmio, no final da sua jornada. Você não está derrotado, você não está perdido, porque aconteceu um problema de adultério na sua vida, aconteceu caso grave, aconteceu problemas pedofilia na sua vida, aconteceu que você se envolveu com roubo, hein? Tá vendo aí esse problema do Banco Master, né? Tá aí muitos pastores envolvidos, igrejas envolvidas, mas isso é o homem, a fraqueza do homem. Claro, se você se arrepender dos seus pecados, você acha que Deus não te dará oportunidade através do arrependimento? Claro, claro que dá. E Paulo tinha essa preocupação. Paulo tinha essa preocupação. Eu estou mostrando aqui, Paulo, ele fazia tendas. Ele trabalhava em tendas. Era um trabalhador. Paulo não vivia do Evangelho. Até porque ele podia viver. Ele podia ter direito a isso. Mas ele não vivia do Evangelho. Paulo trabalhava. E muito. A Bíblia diz aqui, eu vou ler para vocês. Eu vou ler aqui para você, 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 2, aqui no versículo 9. Olha o que Paulo fazia. Paulo não era vagabundo. Paulo não era preguiçoso. Paulo trabalhava. E ele não vivia do Evangelho. Ele trabalhava. Eu até conheço o pastor da mensagem que trabalha, né? Aqui eu mando aqui meu abraço ao pastor Juarez Mazuco. Pastor Juarez Mazuco trabalha. Ele tem um negócio de cortar cabelo em casa. Ele também ele trabalha numa moto lá entregando peça de uma empresa. O dia todo, trabalha ali, é um corre-campo danado, para lá e para cá, suando, trabalhando. E de noite está na igreja levando a palavra. De noite na igreja, por sinal, a igreja do pastor Juarez Mazuco, diga-se de passagem, é uma igreja muito bem organizada e com a unção ali de Deus. É um homem trabalhador. É um homem trabalhador. Também o pastor José Ademir, lá de Florianópolis. O pastor José Ademir trabalha com gesso, é gesseiro.
tem lá uma empresazinha, trabalhador. É a sua camisa mesmo. Mas de noite está lá na igreja levando a palavra e quebrando o púlpito. Eu acho que ele já reforçou o púlpito da igreja dele, porque quando ele bate assim, se o cara não tiver com o púlpito reforçado, afunda. São homens trabalhadores, né? Não tenho nada contra aqueles que vivem sem trabalhar e que vivem da obra, nada contra. Mas Paulo aqui trabalhava. Capítulo 2, versículo 9 de 1 Tessalonicenses. Paulo era trabalhador de tendas. Ele fazia tendas. Diz assim: porque bem vos lembrais, irmão, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Pregava o Evangelho de Deus. Segundo Tessalonicenses, no seu capítulo 3, aqui no seu versículo 8, já em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, no versículo 8, Paulo diz assim: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Trabalhava, era um homem trabalhador, um homem de dores, né? Um homem muito trabalhador. E tudo isso era o amor pela obra de Deus. Era o amor pela obra de Deus. Por isso que ele era construtor, né, de tendas. Né? Ele era um apóstolo que trabalhava constantemente. E tudo isso Paulo fez por amor da palavra. Porque, meu irmão, minha irmã, tudo, se não tiver amor, se você não tiver amor pela palavra, se você não tiver amor pelo teu irmão, se você não tiver amor, nada vale. A Bíblia fala aqui em 1 Coríntios, aqui no seu capítulo 13, ele diz aqui, a partir do versículo 4, a caridade é sofredora, a caridade é amor, a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecia serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Então, tudo é o amor, meu irmão. Tudo. O amor de Deus é infalível. O amor de Deus é infalível. Por isso que hoje eu vejo, eu estou aqui pregando essa mensagem, onde Paulo trabalhava, fazia tendas, era artesão, né? Ele era um artesão de tendas, trabalhava de dia e noite com fadiga. Ele não vivia do Evangelho. Mas por quê? Por amor à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é infalível. É infalível. O irmão Branham fala na mensagem A Ordem da Igreja, lá no seu parágrafo 6, você, irmão, que é da mensagem, que fica achando aí que o William Branham é infalível, que o William Branham não teve erro, que o William Branham não errou nunca, você vai quebrar a cara. Saiba que o William Branham era homem, era ser humano, sujeito às mesmas paixões. Quantas vezes o irmão Branham não errou? E o irmão Branham confessa isso em suas mensagens, que ele errou muitas vezes. E como é que você, meu irmão, quer fazer de William Branham um Deus? Não, eu só escuto o William Branham. Eu não olho mais para a Bíblia, eu não leio mais Bíblia, eu só leio o William Branham. Eu só escuto as fitas em casa de William Branham, porque o William Branham é infalível. Você vai quebrar a cara, meu irmão. Olha aqui o que é infalível.
amor de Deus, se você está apegado com a mensagem e dizendo que o William Branham, fazendo de William Branham o teu Deus, você vai quebrar a cara. O inferno é que te espera, porque você está fora da palavra, endeusando um homem que era tão pecador quanto eu, como você. E o próprio irmão Branham fala aqui da mensagem, a ordem da igreja, no seu parágrafo 6. Ele diz assim, está aqui, ó, a ordem da igreja. Eu até imprimi. Porque você toma dois homens e obtém duas opiniões. Tem que chegar a um final absoluto. E meu absoluto é a palavra. Está aqui o absoluto de William Branham. Ele diz claramente, leia aí, ordem da igreja, parágrafo 6. Ele diz, o meu absoluto é a palavra, a Bíblia. Dá para você, meu irmão? Você aí que é idólatra de William Branham, você aí que diz que só escuta o William Branham, só lê o William Branham e mais ninguém, nem a Bíblia tem mais valor para você, você vai quebrar a cara. Você vai quebrar a cara. Você não passa de um idólatra. Idolatria é abominação aos olhos de Deus. Irmão Branham continua. Como pastor aqui na igreja, meu absoluto é a palavra. Como pastor aqui na igreja, o irmão Branham diz que o seu absoluto é a palavra, a Bíblia. E sei que vocês são irmãos, e me olha como se eu fosse vosso absoluto. É com você aí, irmão. Você está olhando para o William Branham como ele fosse teu Deus, teu absoluto. O irmão Branham diz, de maneira nenhuma, você vai quebrar a cara. Ordem da igreja, parágrafo 6. Dá uma lidazinha aí, quem sabe você pode voltar atrás e passar a ler a palavra de Deus que está aqui na Bíblia Sagrada. Está aqui é o meu absoluto. E deve ser o absoluto de todo o cristão. A palavra do Yahshua, ou Yahshua, Hamashia, nosso Deus e nosso Pai. Bendito seja o santo nome do Senhor. Então Paulo era um homem que trabalhava. Está aqui. Paulo não vivia da igreja. Porém, ele podia viver, mas ele não vivia. Ele trabalhava. Está aqui o nosso grande apóstolo, missionário, Paulo, para a glória de Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã, de todo o Brasil, de todo o mundo. Vamos continuar aqui pregando novas mensagens, com novos conteúdos para a glória de Deus, ajudando a você a caminhar, ajudando a você no Evangelho, ajudando a você a ter fé, publicando aqui as maravilhas de Deus, publicando aqui os testemunhos da glória de Deus. Deus me deu um ministério, como assim disse o pastor Tegomar. Deus me deu um ministério de orar pelas pessoas, um ministério de cura para as pessoas e pregar o Evangelho. Eu não sou pastor, eu não me considero um pastor. Eu sou um pregador da palavra de Deus e quero continuar pregando essa palavra até o meu último suspiro aqui na terra. Que Deus abençoe em nome do Senhor.